Amém. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo mais uma vez. Como a Ana falou, hoje a gente vai estar respondendo a essa pergunta. Antes, gostaria de orar com você. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por essa oportunidade, Pai, rica de nós podermos aprendermos mais da Tua palavra, da Sua vontade, Senhor. Eu oro para que a Sua palavra fique clara aos nossos olhos, ao nosso coração. Sim, o Teu Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas e eu creio mesmo nele nos ensinando essa manhã, Pai. Nós dependemos do Senhor, Pai. Sim, Pai, é o Senhor que traz luz, clareza. Sim, Pai, firmeza em nossas vidas, Pai. Nós te damos graças por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bem, então eu queria começar lendo com você lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5. Efésios 2, capítulo 5, versículo 5. Efésios, no capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essa manhã a gente, como a Ana bem falou, a gente vai estar respondendo a pergunta: a graça de Deus, ela é irresistível? Existem pessoas que entendem por aí que a graça de Deus, o agir de Deus para nossa salvação, ela não pode ser resistida. E essa manhã a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Não sei se você já teve em algum momento, você saiu para evangelizar e aí você falou de Jesus para aquelas pessoas e aparentemente não houve uma resposta da parte delas. Elas não acolheram a mensagem e talvez você já deve ter saído alguma vez e pensado: talvez Deus não falou com essas pessoas. Talvez essas pessoas não ouviram Deus nessa oportunidade. Mas essa manhã a gente vai ver que é possível sim Deus falar, agir em prol de alcançar aquela pessoa e aquela pessoa rejeitar a mensagem, a graça de Deus que está sendo oferecida. Porque pela graça nós somos salvos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa manhã. E aí eu queria começar lendo com vocês lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Gênesis 2, no versículo 15. A gente vai trazer algumas bases antes da gente chegar na resposta e nas bases para ela. Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Aqui nós tínhamos Deus criando o homem, colocando ele no jardim, e diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui nós temos a instrução clara dada por Deus. Você pode comer, Adão, de todas as árvores que há no jardim. E era em abundância, amém? Tinha tudo que o homem precisava. Mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse dela, ele iria morrer. Deus tornou a sua vontade, a sua palavra e a sua ordem para o homem clara, mas mesmo assim, no capítulo 3, no versículo 6, nós vemos o homem e a mulher desobedecendo. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estive nu, tive medo e me escondi.
Aqui nós vemos o momento da queda do homem. O homem desobedeceu a ordem de Deus por escolha, por vontade própria, né? A mulher ouviu a conversa da serpente, acreditou na palavra da serpente e deixou de lado a ordem de Deus. E por consequência o homem foi separado de Deus. Essa é a situação do homem antes de aceitar Jesus, distante do Senhor, separado de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós, os gentios, o povo que não é judeu, eles estavam separados de Deus, distantes de Deus, sem Deus e sem esperança. Isaías profetizou que Jesus viria e ele seria luz no meio do povo que habitava em densas trevas. Essa era a nossa situação antes de Cristo, habitando em densas trevas, distante de Deus. O homem, por conta do pecado, sente vergonha e medo de Deus e se esconde. Nós vemos em 1 João escrevendo que o verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. O relacionamento que Deus tem para nós não é um relacionamento de medo, não é um relacionamento de andar com Deus em vergonha, mas é um relacionamento de confiança, onde nós nos achegamos ao trono da graça confiadamente. Mas por conta do pecado, essa se tornou a condição do homem. Afinal, lá, como Paulo vai falar, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, eu vou ler aqui, Romanos 6, 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Sabe, eu gosto sempre que alguém lembra, Deus é um ser, é alguém plenamente puro, plenamente santo. Não existe nada comparado ao Senhor. Amém? Eu gosto de Tiago, ele diz que o Senhor é bom, ele não tem sombra, nem alguma mudança, nem variação. Nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Meu irmão, nós podemos nos relacionar com Deus sem medo. Sem medo de pensar se daqui a 2 dias Deus vai mudar, Deus vai ter um transtorno de bipolaridade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma das características de Deus é que Ele é santo, Ele é puro, Ele não é mau. Mas o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, contra esse Deus puro, contra esse Deus justo que nos criou e nos deu a vida. A consequência do pecado é a morte. Deus já havia anunciado para Adão. Sendo que, além disso, Adão não foi o único que pecou. Eu acredito que você reconhece que você já pecou na sua vida. Em 1 João vai afirmar até que aquele que afirma que não tem pecado, esse mente. Então já está pecando também. Mas nós pecamos. E em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui nós vemos que porque todos pecaram, todos morreram. A morte espiritual, que eu digo para você, é pior do que a morte física. Ela nos separa de Deus, ela nos deixa distante de Deus. É o que causou a separação entre o homem e Deus. E o que fez Deus ter que prover um plano para nos reconciliar consigo mesmo. Mas essa morte, essa distância passou a todos porque todos pecaram. O pecado ele não é uma ofensa feita apenas a seu irmão ou a alguém. É uma ofensa ao próprio Deus. E a consequência disso é a morte. Lá em Romanos ainda, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a situação do homem sem Deus, distante dele, necessitado, carente da glória de Deus. Deus ele é a própria vida, e sem Deus não existe vida. Sem Deus não é só que a gente não deixa de desfrutar de uma vida boa, é porque todas as coisas que existem provêm dele. Hebreus vai dizer que Cristo é
perfeita imagem do Pai, ele é a expressão exata do seu ser. Ele disse que ele é aquele que pela sua palavra, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas. Paulo diz que tudo vem por meio dele, veio dele, por meio dele e é para ele. Todas as coisas existem por conta de Deus, meu irmão. Deus, como Paulo fala para os atenienses em Atos capítulo 17, ele é quem nos dá a vida, quem nos dá a respiração e que não é servido por nós como se precisasse de alguma coisa. Bem, Deus não necessita de nada, mas ele graciosamente, e essa é a sua graça, é o seu agir em nosso favor, mesmo sem nós merecermos. Quando a gente vê um filho, uma criança que ofende o seu pai, que faz algo contra o seu pai, geralmente, eu não sei você, mas costumamos ser tomados pelo pensamento, como é que pode alguém fazer algo pela aquela pessoa que cuidou tanto de você? Quando a gente vê pais já idosos que não são cuidados pelos filhos, eu já escutei esse discurso, acredito que você também. Como é que pode? Cuidou dos filhos a vida toda e agora o filho faz uma coisa dessa, nem liga para o pai. E a gente não está nem falando de um filho que está fazendo um mal contra o seu pai. A gente está falando de um filho que deixa de fazer o bem para o seu pai. Você consegue me entender? O nosso caso para com Deus é o pior. É o caso do ser que nos deu a vida e deu todas as condições para que a gente viesse uma vida boa. E a gente, por livre e espontânea vontade, decide o ofender através dos nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E eu quero dizer para você, seguir a lei de Deus não é só uma questão de cumprimento da ordem de Deus, mas resulta em benefícios para nossas vidas. Resulta em bênçãos para nós, porque Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus sabe o caminho que a gente deve trilhar. E se a gente seguir esse caminho, meu irmão, é um caminho sem erro. Eu não sei você quantas vezes a gente não errou e fez, rapaz, por que eu fui inventar de fazer isso? Se eu tivesse seguido o que era certo, eu teria me livrado de uma boa. Às vezes, como diz no mundo, né, a mentira tem perna curta. E às vezes as pessoas contam uma mentira e aí depois se vê numa enrascada que se seguisse a ordem de Deus, de não mentir, estaria vivendo uma vida boa. Você consegue me entender? As pessoas às vezes são presas por cometer crimes, mas Deus já nos diz para não roubar. Se a gente seguisse a ordem de Deus, às vezes nós vemos relacionamentos que são quebrados por divisões, intrigas, contendas, ciúmes, invejas. E às vezes as pessoas passam anos e anos intrigadas e aí no final da sua vida se reconcilia e pensa, quanto tempo eu perdi? Mas se seguisse a ordem do Senhor, esse tempo não seria perdido. O que você entende é que a vontade de Deus e o plano de Deus é o melhor para nós. Mas o homem se afastou do Senhor. E lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, aqui Paulo ele vem antes falando que existiam alguns irmãos que se gloriavam pelos seus títulos, por aquilo que eles eram, porque eram judeus. E Paulo vai dizer que ele não se gloriava por essas coisas. Ele diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede da lei, aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo ele vem falando sobre pessoas que se gloriavam dos seus títulos naturais. E eu quero que você entenda que Paulo era consciente de que pelos seus títulos naturais e pelas suas bondades e boas ações, ele não tinha como ser salvo. Ele não tinha do que se gloriar. Ele diz, o que me adianta me gloriar como sendo circuncidado, hebreu de hebreus, israelita, da tribo de Benjamim. E sabe do que é que eu me glorio? É de Cristo. Porque não tendo justiça própria. Quer você entender que a nossa condição como humanidade, como homem, era distante de Deus e sem capacidade de ter uma justiça própria. Porque todos nós éramos culpados. Você consegue me entender? Todos nós só erramos, falhamos com Deus e é justo
que nós fôssemos considerados como culpados. A gente às vezes vê crimes e atrocidades acontecendo, né, na nossa sociedade, e quantas vezes nós não vemos as pessoas gritarem em alto tom: justiça, eu quero justiça. Pronto, meu irmão, se você quer justiça, sabe o que a gente merecia? Era a nossa condenação, era a morte, a separação eterna de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 19, a gente está trazendo algumas bases, a gente vai chegar no ponto do tema de hoje, amém? Estamos abordando ele, mas caminhando para chegar na resposta da pergunta. Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 23, antes da gente ler, aqui antes nós temos a famosa passagem do jovem rico. Um jovem se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus diz: cumpre os mandamentos. E ele diz: eu cumpro, eu sigo eles. A Bíblia diz que Jesus olha para ele em compaixão e ele diz: então faz uma coisa, só falta uma coisa, deixa tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E aí você vai ganhar um tesouro maior, um tesouro eterno. E a Bíblia diz que aquele jovem, por ter muitas condições, ele se entristece. E aí ele não segue Jesus nesse momento. Mas o interessante é que, depois que acontece isso, no versículo 23, Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eu quero que você entenda que, no contexto dessa época, ser rico ou ter boas propriedades era sinônimo de bênção de Deus. Afinal de contas, Deus é o Deus que se alegra na prosperidade do justo. Nós vemos ao longo da Bíblia mostrando o quanto Deus abençoa o seu povo. Então, ter alguém rico muitas vezes se implicava em alguém abençoado por Deus. Alguém que talvez estivesse mais próximo da salvação, porque está recebendo da bênção de Deus. E aí, nesse contexto, Jesus vira para os seus discípulos e diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. Os discípulos, ao ouvirem isso, o que é que eles perguntam? Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Se aquele que dentre nós parece ser o mais próximo de Deus está mais difícil de ser salvo do que um camelo passar por dentro de uma agulha, o que dizer de nós? Quem é que vai poder ser salvo? E aí no versículo 26 diz: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que você entende, meu irmão, é que nós estávamos em uma condição distante de Deus, separados, carentes da glória de Deus, por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, mortos espiritualmente, e pela nossa justiça própria, nós não poderíamos ser salvos. Na verdade, para os seres humanos, na sua capacidade, na sua própria justiça, é impossível ser salvo. Mas Jesus traz uma boa notícia aqui. Mas para Deus, tudo é possível. E Deus proveu um plano. E essa é a graça de Deus. É esse favor imerecido. Como nós lemos aí em Efésios 2, diz que... Vamos ler a partir do versículo 1 agora. Efésios 2, no versículo 1. Efésios no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Abrindo um ponto, não era a gente que estava morto e nós trouxemos vidas a nós mesmos. É Cristo que nos dá a vida. Você consegue me entender? No versículo 2 ele diz: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. No versículo 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós vemos a graça de Deus, que nos alcançou, mesmo nessa condição de distante, mesmo nessa condição de impossibilidade de adquirir com a nossa própria força a nossa salvação. Nós vemos um Deus misericordioso, que age em nosso favor. Em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, e eles comem do fruto, eles percebem que estão nus e tentam colher para si folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez. Mas isso não acaba com a vergonha do homem. Tem que vir Deus vir. Ele mata um animal e faz roupas de peles para Adão e Eva. E é interessante que ali já prefigurava o que Cristo faria. O homem, na sua própria capacidade, não consegue resolver o problema do pecado. Mas Deus, ele provê um meio para a nossa salvação. E esse meio é Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 5, e nós estamos na escola dominical, e eu quero que você ama a palavra, então a gente vai ler mesmo alguns versículos. Né? Se você quiser, você depois pode estar tomando nota e conferindo também. Lá em Romanos, no capítulo 5, eu gosto que Paulo fala sobre os crentes de Bereia e ele elogia eles por serem pessoas que examinavam aquilo que Paulo dizia para ver se de fato era segundo as Escrituras. Então, meu irmão, depois você pode estar também conferindo se tudo é dessa maneira mesmo. Amém? Isso não é duvidar, isso não é incredulidade, isso é confiar tão fielmente, tão convictamente na palavra, que aquilo que sai da palavra não é digno da nossa atenção, tanto quanto aquilo que está na palavra. E aquilo que contradiz a palavra, aí que de fato tem a nossa rejeição. Você consegue entender? Mas em Romanos, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então nós vemos Paulo aqui falando que quando nós éramos fracos, quando nós éramos inimigos de Deus, separados dele, ele demonstrou a sua graça. Dificilmente alguém morreria por alguém que fosse boa. Talvez por alguém que seja uma boa pessoa, alguém se animasse a morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Eu queria ler com você, inclusive, no versículo 5. No versículo 5, Paulo diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo vai dizer aqui antes que a nossa tribulação, ela produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E a nossa esperança em Deus não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque Cristo já mostrou o seu amor por nós. Nós temos plena segurança em Deus, porque Ele já deu o seu Filho. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, por acaso aquele que não nos deu o seu próprio Filho, não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas? Quer dizer para você, meu irmão, que isso é a graça de Deus. É o favor dEle, a ação de Deus em nosso favor, em nossa direção, mesmo sem nós merecermos. Porque nós ainda éramos pecadores quando Cristo morreu. Nós ainda éramos inimigos de Deus quando Cristo morreu por nós. Nós ainda estávamos fracos. Não teríamos capacidade de conseguir ou ganhar a nossa salvação. Mas Deus, Ele agiu em nosso favor. E isso é graça. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer que Cristo morreu a seu tempo, o justo pelos injustos. Lá no Salmo 49 diz que ninguém tem o poder de pagar o preço por uma alma. Mas Cristo, aquele que é perfeito, aquele que nunca pecou, ele pagou
a nossa dívida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. No versículo 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós, individualmente, não temos justiça própria para conseguir a salvação, mas Cristo tem, porque Cristo nunca pecou. Cristo foi perfeito e Deus fez dele pecado naquela cruz. Ele tomou a nossa maldição, foi o nosso substituto perfeito, para que agora em Cristo nós tivéssemos a salvação. Essa é a graça de Deus, é esse agir de Deus em nosso favor. Agora nós somos justiça de Deus e seu Filho por conta daquilo que Cristo fez. Mas é onde começam algumas perguntas. Será que esse agir de Deus em favor do homem pode ser resistido? Ou será que esse agir de Deus para alcançar a humanidade, para alcançar os homens, é irresistível? Se Deus quiser alcançar alguém, essa pessoa vai ser convertida de um jeito ou de outro porque Deus deseja? Será que Deus só deseja que algumas pessoas sejam salvas? E a gente vai continuar respondendo algumas dessas perguntas. E a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que o sacrifício de Cristo foi por todo o mundo. O sacrifício de Jesus não foi por algumas pessoas, não foi por alguns grupos. Jesus não morreu só por mim e por você. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meu irmão, Deus não tem um grupo seleto ao qual Ele deseja salvar. Ele deseja salvar os que procedem de toda tribo, língua e nação. Todos os povos são alvo, foco e desejo do Senhor de serem alcançados. Lá em 1 João, no capítulo 2, um pouquinho antes, 1 João, no capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2, no versículo 1, João diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quer que você entenda sobre aqui? Bem, quer que você entenda é que essa graça de Deus, esse sacrifício de Jesus, foi em prol de todos os homens. Cristo não morreu só por mim e por você que já somos crentes. Cristo morreu pelo mundo inteiro. Ele é a propiciação, o que nos torna favorável diante de Deus, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que fique bem fixado em nossos corações é que Cristo não morreu por algumas pessoas. Cristo morreu por todos. O sacrifício de Cristo é poderoso para salvar toda a humanidade, sem distinção. Porque Deus não amou mais alguns povos ou mais algumas tribos. Deus ama ao mundo. Deus amou o mundo. Cristo, ele foi a dívida paga, foi o pagamento da nossa dívida diante de Deus. Sobre ele recaiu os nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele foi transpassado por conta das nossas transgressões.
Sabe, o pecado que estava ali em Cristo não era só o meu, não era só o seu, mas era o pecado do mundo inteiro. Mas talvez alguém diga, eu entendo que Deus tem o poder de salvar a todos e que o sacrifício de Cristo foi por todos. Mas talvez Deus não queira salvar a todos. Eu quero dizer para você que também essa não é a mensagem que nós vemos na palavra. Aqui mesmo, em João no capítulo 3, nós vemos Jesus afirmando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, Deus ama ao homem. Deus não ama só alguns. A Bíblia diz que ele amou o mundo. No versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que você percebe é que Deus, ele amou o mundo, e ele veio para que o mundo fosse salvo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, 1 Timóteo 2, no versículo 4, diz que Deus diz que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus enviou seu Filho para morrer por todo mundo e o seu desejo é que todos sejam salvos. O próprio Jesus, quando afirmou aqui, ele diz que é para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é para que algumas pessoas creiam, é para que todo aquele que nele crê. O sacrifício de Jesus é por todos e essa é a vontade de Deus, é que todos sejam salvos. É tanto que o próprio Jesus, ele nos dá essa ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você consegue me entender? A nossa salvação é pela fé em Jesus. E por isso ele nos manda: ide e pregai, e anunciai o evangelho. Jesus disse que os discípulos não deveriam sair de Jerusalém até que recebessem o revestimento de poder, para que anunciassem, fossem testemunhas dele em toda Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Porque essa é a vontade de Deus. Deus, ele não se alegra na morte do ímpio. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel, no capítulo 18, perdão, Ezequiel capítulo 33, no versículo 11. Vamos ler a partir do 10. Diz assim: Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Ó filho do homem, diga aos filhos do seu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto a maldade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. O que você entenda é que aqui Deus, ele vai deixando claro que aqueles que foram justos há algum tempo, não quer dizer que agora, não, como eu já fui justo durante o início da minha vida, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. E não, a sua justiça anterior não anula o seu pecado de hoje. Você consegue me entender? Mas ele diz também, deixa claro que o ímpio, se ele pecar e ele morrer assim, Deus não se alegra com isso. Porque qual é o desejo para ele? É que ele se converta do seu caminho e viva. Essa é a vontade de Deus para nós. É a nossa salvação. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí,
entra o questionamento: se Deus tem o poder de salvar a todos, e Deus deseja que todos sejam salvos, por que todas as pessoas não são salvas? Porque lá em Mateus, no capítulo 7, só para deixar um pouco mais claro isso, nós temos claramente na palavra de que terão pessoas que não serão salvas, pessoas que não irão receber, acolher a mensagem do Evangelho. Mateus 7, no versículo 13, diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Existem pessoas que serão sim condenadas, infelizmente, ao inferno. Mas não é porque Deus não morreu por elas. Não é também porque Deus não deseja que elas sejam salvas. Porque como nós vimos, qual é o desejo de Deus? É que o ímpio se converta. Mas, e é onde nós chegamos na pergunta da nossa escola dominical online, é porque a graça de Deus, esse agir de Deus em prol de nos alcançar, pode ser resistido. Lá em Isaías 1, no versículo 19, nós vemos Deus dizendo: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, Deus tem uma vontade clara e esclarecida na palavra, mas muitas das vezes, coisas da vontade de Deus para nós são condicionadas à nossa vontade. Por quê? Porque Deus quis assim, meu irmão. Deus não quis criar robôs para si. Deus nos criou seres dotados de emoções, vontades e capazes de optar por Ele, de escolher por Ele. Deus não nos criou para sermos obrigados a seguir a Ele. É uma decisão. Lá em Deuteronômio, Deus diz que eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. E ele diz: escolhe, pois, a vida. Deus deixou claro qual era a sua vontade para o seu povo. Deus deixou claro quais eram as suas ordens, o caminho que eles deveriam seguir. Mas ele deixa claro: existem dois caminhos: a vida e a morte. Ele escolhe a vida. Lá em João, como nós lemos, no capítulo 3, no versículo 17, diz que Jesus ele não veio para que condenasse o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o próprio, a continuação do versículo, no versículo 18, diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo veio, se revelou a nós, se apresentou a nós, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer que Deus não agiu em prol de alcançar aquelas pessoas, ou quer dizer que Deus não queria alcançar elas de forma alguma. Mas as pessoas são dotadas por Deus da escolha, e elas optaram por resistir, não acolher, não receber da graça de Deus. Em Atos, no capítulo 2, Atos no capítulo 2, no versículo 37, Atos 2, 37, diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você entende que Deus ele nos chama para buscar Ele, para termos essa salvação, mas Ele diz que daquela multidão foram batizados aqueles que
aceitaram a palavra, aqueles que acolheram a mensagem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo ele afirma que ele fazia de tudo para com todos, com o fim de que alguns fossem salvos. Porque Deus não queria que as pessoas fossem salvas de forma alguma, mas porque algumas pessoas elas resistem à mensagem. Em Atos, no capítulo 6, nós vemos Estevão operando prodígios, milagres, operando maravilhas. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqui nós vemos pessoas que não tinham como resistir à sabedoria e ao espírito através do qual Estevão falava. Mas mesmo assim essas pessoas procuraram meios para denegrir ou acabar com a vida de Estevão, ao ponto de em Atos, no capítulo 7, nós vemos Estevão sendo morto, apedrejado pelos líderes os líderes judeus daquela época. O que você entende é que a operação de Deus estava agindo, Deus estava falando, agindo em prol do povo, mas as pessoas rejeitaram. Lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, Mateus 23, versículo 37, diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui nós vemos o desejo claro de Deus. Qual era o desejo? Ajuntar Israel, os filhos de Israel, Jerusalém, como a galinha junto os pitinhos, cuidar deles, alcançar eles. Mas qual foi o impedimento? Eles não quiseram. Eles rejeitaram. No Velho Testamento nós vemos muitas vezes Deus falando: quantas vezes eu me voltei para um povo rebelde, um povo que lhe resiste, um povo que lhe rejeita. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29, nós temos Deus dizendo: quem dera esse povo fosse sempre assim. O povo tem uma atitude correta de reverência e consciência para com Deus, e Deus diz: quem dera eles fossem sempre assim. Porque essa era a vontade de Deus. Ele disse para que sempre fosse bem com eles, para que eles tivessem bênçãos, prosperassem, vivessem bem. E essa era a vontade de Deus. Mas o povo não queria. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 20. João 15, no versículo 20. Jesus diz assim: lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Você entende que Jesus já deixou claro para os discípulos: vocês vão falar, vocês vão anunciar o evangelho, vão sofrer perseguições, tem pessoas que vão rejeitar essa palavra, e haverão pessoas que irão guardar, assim como foi comigo. E aí é onde eu quero entrar, né, lendo com você também, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, para a gente estar encerrando. 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1. Aqui, como a gente leu antes, Paulo diz que ele nos reconciliou consigo mesmo, Jesus. Jesus nos reconciliou, nós com Deus, nos reconciliou com Deus, e por meio dele, nós somos feitos justiça de Deus. No capítulo 6, no versículo 1, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então Paulo deixa claro: olha, a graça de Deus está sendo transmitida a vocês, a graça de Deus está sendo oferecida a vocês. Que vocês não tornem essa graça inútil, que não seja em vão essa graça chegar até vocês. E essa é assim que a gente responde a sua pergunta: a graça é irresistível?
Não. É possível sim resistir à graça de Deus. Deus está falando ao seu coração e a pessoa se fechar, rejeitar a mensagem do Evangelho. Sabe, às vezes, e aí eu quero trazer isso como aplicação, primeiro a gente entender que a gente não pode viver de qualquer jeito. Às vezes a graça de Deus vai estar disponível para a nossa vida, mas se nós não agirmos de acordo, não acolhermos, não misturarmos em fé, vai ser em vão. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, hoje eu sou o que sou por conta da graça de Deus. E essa graça não se tornou vã. Antes eu tenho trabalhado, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós não somos salvos por conta dos nossos méritos. Não somos salvos por conta daquilo que a gente faz. É a graça de Deus operando em nossa vida. Mas é possível ter essa graça e a rejeitar, fazendo com que ela se torne vã, inútil. A sua eficácia na nossa vida seja cauterizada. Além disso, quando você anunciar o Evangelho, sabe, não fica com medo às vezes, pensando, mas eu acho que Deus não está me usando, eu acho que Deus não está falando através de mim. Não, eu acho que, sem dúvida, a gente deve buscar a orientação do Senhor, a gente deve se encher do Senhor mesmo, para que Ele fale através de nós. Mas, meu irmão, se você fala a palavra, como eu ouvi hoje, se você fala a palavra, é Deus falando, porque a palavra é a palavra de Deus. Quando você falar, anunciar o Evangelho, saiba de uma coisa, Deus vai estar falando aos corações. O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Esse convencimento pode ser resistido. Então talvez você anuncie o Evangelho e a pessoa não atenda ao convite para a salvação. Mas eu quero dizer para você, isso não significa que você não está seguindo a direção de Deus. Porque a ordem de Deus é clara, ide e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo. Você consegue me entender? Nós não devemos colocar sobre nós o peso de achar que se as pessoas não aceitam a Jesus, é simplesmente culpa nossa. Não, meu irmão, se nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos buscando do Senhor e seguindo a sua direção, compartilhando da sua palavra, é certo que aqueles que acolherem essa mensagem ao chamado de Deus, elas serão salvas. Mas infelizmente também é certo, como Jesus disse, que assim como pessoas rejeitaram e não guardaram a sua palavra, quando nós falarmos em nome do Senhor, também terão pessoas que irão rejeitar e não irão guardar essa palavra. Porque a graça de Deus pode sim ser resistida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não nos quer fazendo as coisas para Ele de todo jeito, não nos quer obrigados a Ele. Deus, Ele busca um relacionamento de comunhão mesmo, de filho para o Pai, um relacionamento mesmo de amor entre nós. Ele nos amou e deu o seu Filho por nós. Eu gosto que quando Deus fala para o povo de Israel que estava entregando um sacrifício só por entregar e vivendo uma vida de pecado, Ele diz, por acaso eu necessito do sangue desses animais, da gordura desses animais? Isso que eu quero de vocês é uma vida de ação de graças, uma vida que reconheça a Ele, não uma vida apenas de rituais e condutas instituídas, automatizadas. Deus, Ele nos criou para andarmos e abundarmos na vontade dEle, para recebermos da sua graça e acolhermos dela. Amém? Eu espero que você possa ter aprendido e entendido essa manhã, né, que possamos de fato crescer nessa graça do Senhor. Que essa graça do Senhor confiada a nós, dada a nós, não se torne vã. E que nós anunciemos essa mensagem mesmo, o Evangelho do Senhor. Independente se as pessoas acolham ou não, a nossa parte nós devemos fazer. Como Paulo diz, sobre nós pesa essa obrigação. Ir e pregar o Evangelho. Fazer de tudo para com todos, para que alguns sejam salvos. Não porque Deus não deseja salvar alguns. Não, pelo contrário, Deus deseja que todos sejam salvos. Ele não se alegra na morte do ímpio. A morte de Jesus foi por todo mundo. Ele deseja salvar a todos, mas alguns podem sim resistir a essa graça oferecida por Deus. Amém? Já que você tenha sido ricamente abençoado, possa continuar crescendo. Chamar a Ana Militão, ela vai estar dando continuidade ao nosso culto.